Fala pessoal, Cleiton Verlanin de novo aqui diretamente da Ilha da Gigoia para o programa do Vila. Estamos aqui com ele, Hélio Seco, empreendedor, doutor em Ciências Ambientais e também foi candidato a vice-governador em 2022 pela cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Hélio? Como é que você Tudo bom, está? Cleiton? Prazer falar com você. Obrigado pelo espaço. Por nada. Então ele vai falar dos seus projetos, da sua história, um pouco da sua trajetória e também deixar sua mensagem para o Brasil agora, esse ano que é um ano tão eufórico, a gente está com tantas emoções agora à flor da pele. Acabamos de sair de uma Copa do Mundo, né? O Brasil, né, no caso, e temos eleições também. Hélio, então conta um pouco da sua história pra gente, tá? Quem é o Hélio Seco? Cleiton, basicamente o Hélio é um indignado que cansou de normalizar absurdo. Eu fui despertado politicamente alguns anos atrás, especialmente naquela recessão econômica do governo Dilma, onde a gente teve mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Eu tive familiares, amigos próximos que perderam o emprego, que tiveram dificuldade de se recolocar no mercado. E aquilo ali me politizou, me fez querer estudar mais sobre política, sobre economia, entender por que países de primeiro mundo deram certo e por que o Brasil era o país do futuro que nunca chega. E conforme eu fui estudando, fui conhecendo melhor as realidades desses países, as políticas públicas desenvolvidas, as estratégias econômicas implementadas, eu descobri que todos tinham em comum o dever de casa de ter aumentado a sua liberdade econômica. Então, assim, entendi que ser um liberal era aquilo que eu mais me identificava, alguém que defendia desburocratização, transparência e eficiência na gestão pública, maior concorrência, maior facilidade para abrir e expandir negócios, para fazer transações comerciais, enfim. Daí em diante, eu continuei acompanhando atentamente a política e fui me engajando cada vez mais. Fui doador de campanha, fui voluntário de campanha, me tornei coordenador de plano de governo de uma candidatura ainda embrionária a governo de estado. E aí, mais adiante, depois que o plano de governo estava pronto, eu fui surpreendido com um convite para ser candidato a vice-governador integrando a chapa. Aceitei aquele desafio, fomos muito bem votados, dadas as circunstâncias, competimos contra o governador que veio a ser eleito, que acabou sendo afastado só 3 anos depois, devido ao escândalo do CEPERJ-UERJ, onde ele disputou aquela eleição anabolizado, comprando votos e cabos eleitorais pelo escândalo CEPERJ-UERJ. Disputamos contra o Freixo, contra o Rodrigo Neves, que tinha uma máquina pública e fundos partidários extremamente altos, enquanto nós, com uma campanha enxuta, mas ao mesmo tempo competitiva, fizemos 450 mil votos, ficamos em 4º lugar. E aquilo ali foi um processo que me fez uma pessoa melhor. Eu costumo dizer que quando você se candidata e você é uma pessoa de bem, idônea, é impossível você não se transformar numa pessoa melhor durante esse processo. Vi realidades muito difíceis, muito duras, e acho que isso foi fundamental para eu ter certeza de que eu precisava continuar tentando deixar um legado, contribuir para a sociedade de forma geral, e assim eu fiz. Depois da eleição, fui dirigente partidário no meu último partido, montei várias cidades, núcleos partidários que não existiam, interiorizamos o partido, aumentamos o número de eleitos, fiz esse trabalho de muita sola de sapato e pneu de carro, e mais recentemente, na virada do ano passado para esse ano, saí do meu antigo partido por uma diferença ali, uma incompatibilidade de visão estratégica eleitoral, e fui surpreendido novamente com um convite para ser candidato a senador dessa vez, pelo Partido Missão, que é estreante nessa eleição, foi formalizado no final do ano passado, e o nosso presidenciável pré-candidato Renan Santos me convidou para ser candidato ao Senado aqui no estado do Rio de Janeiro e confrontar aí adversários que, sinceramente, eu como eleitor não me via representado por nenhum deles, ainda mais numa eleição que você tem que destinar 2 votos para o Senado. Então, olhando aí para o cardápio de opções, aquilo só aumentou o meu nível de indignação e me deu ainda mais combustível para aceitar o desafio e ir em frente, mais uma vez, numa batalha de Davi e Golias, como eu falo. Eu nunca medi o tamanho dos gigantes que enfrentei ao longo do caminho, e quanto mais desafiador, mais atraente é para mim. Deixar legado me interessa mais do que qualquer outra coisa, e eu vou fazer o meu melhor, vou fazer tudo que eu puder para a gente poder vencer essa batalha
e ter aí uma das vagas ocupadas por uma candidatura, melhor dizendo, pré-candidatura, né? A legislação eleitoral nos impede de falar candidatura, pré-candidatura, que representa independência moral e intelectual, que não tem rabo preso, que não tem nenhum telhado de vidro, que está disposta a ter todos os desgastes políticos necessários para fazer o que é certo, eticamente. Precisamos abrir CPI do Banco Master, precisamos fazer impeachment de ministro do Supremo, precisamos endurecer leis penais, uma série de coisas que hoje, sinceramente, eu não vejo representação no Senado Federal pelo Estado do Rio à altura dos desafios que a gente precisa fazer. Sim, você falou, você é doutor em ciências ambientais, né? Então eu queria saber de você, a gente sabe que no Brasil é um país rico, né? A gente tem muita diversidade, a gente tem uma ótima terra, a gente tem um clima maravilhoso. Em relação a políticas públicas para as ciências ambientais, para a questão do direito, para questões ambientais mesmo, o que você acha que falta no Brasil evoluir em relação a essas políticas para o bem, além do meio ambiente, para o povo também? Eu adoraria poder abordar mais questões ambientais, proposições ligadas à sustentabilidade, mas infelizmente o debate público hoje ele é tão carregado, ele é tão tomado por pautas relacionadas à segurança pública e combate à corrupção, que a gente acaba deixando um pouco de lado. Até peço desculpa aí à audiência que às vezes espera de mim como um profissional da área ambiental que sou, mas eu tenho uma visão de mundo na qual o desenvolvimento sustentável ele é desenvolvimento econômico, social e ambiental conjuntamente. Não existe sustentabilidade se você não caminhar junto com o desenvolvimento socioeconômico das pessoas. Tem um amigo meu que foi secretário estadual de meio ambiente no Espírito Santo, o ex-deputado federal Felipe Rigoni, que ele diz que se a pessoa está com o bolso do vermelho, ela não vai pensar nem praticar o verde. É verdade. É um trocadilho que eu acho que faz muito sentido, porque não é preocupação de ninguém natureza, meio ambiente, ar puro, água limpa ou qualquer coisa do tipo, se a pessoa está tendo dificuldade de colocar comida dentro de casa, de sustentar a sua própria família. Então a gente precisa casar essas necessidades. E dentro dessa visão de mundo, de desenvolvimento econômico sustentável, eu acho que a iniciativa privada não só é bem-vinda, como é desejável. A gente precisa ter a interação do poder público com a iniciativa privada, quebrando um preconceito que muitas vezes existe, uma coisa meio do monopólio ideológico virtuoso da esquerda, de que certas coisas ambientais não podem ser, entre aspas, privatizadas. E a verdade é que se você mantém como monopólio estatal, passadas várias décadas, pessoas até hoje no estado do Rio de Janeiro, que já foi um estado que tinha a capital do Brasil, que está localizado na região sudeste, que é uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, até hoje você tem 45% aproximadamente da população que não tem esgoto tratado. Ou seja, tem gente que, para levar a criança no colégio todo dia, para sair cedo para trabalhar, pisa na latrina, na porta de casa. Porque 4, 5 décadas de monopólio estatal de uma companhia pública de saneamento que não deu conta das ambições, das necessidades que o Estado e a população fluminense precisava. E aí, ao instaurar o marco legal do saneamento, a iniciativa privada adentrou esse mercado por meio de contratos de concessão, por tempo determinado de contrato, com metas e indicadores claros para serem acompanhados ao longo do tempo por um poder público que precisa ter independência, que não pode ser cabide político de emprego, porque também precisa fiscalizar, regulamentar, exigir que as concessionárias privadas entreguem o que se propõe a fazer. Mas o fato é que 3 anos e meio depois que elas adentraram em alguns lugares que havia monopólio estatal, e olha que nem foi no estado do Rio inteiro, a gente subiu de 40% da população com tratamento de esgoto para aproximadamente 54%. Isso prova que a iniciativa privada pode ser aliada do meio ambiente. Você vê parques, unidades de conservação no estado do Rio, que é conhecido mundialmente por suas belezas naturais, suas paisagens paradisíacas, montanhas, lagos, rios, cachoeiras, praias, e que tem parques sucateados, parques inseguros, pessoas que têm medo de fazer uma trilha, têm medo de fazer um piquenique no parque. Por quê? Porque está completamente abandonado pelo poder público. Então, por que não trazer a iniciativa privada para oferecer serviços privados dentro do parque, não limitando a visitação de pessoas que vivem no bairro, que vivem nas proximidades do parque, não limitando, por exemplo, alunos de escola pública que precisam ter entrada franca, mas oferecendo serviços que agreguem valor dentro do parque, um serviço de trilha guiada, de canoagem, de rafting, de arvorismo, de montanhismo, um acampamento, um hotel ecológico, uma loja de souvenir,
um restaurante, coisas que possam agregar valor dentro do parque, e parte dos recursos arrecadados vão ser destinados justamente para a conservação daquele território, para a conservação da biodiversidade e até para desenvolvimento de pesquisas. Por que não? Então, a minha visão ambiental, ela sempre é nesse sentido, racional, equilibrada e conjugando social e econômico junto do ambiental. Perfeito. Hélio, então você vai deixar também o seu Instagram, suas redes sociais, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conhecer mais a fundo, tudo que você falou aqui um pouco mais também, deixa pra gente aqui as suas redes sociais. @seco.hélio, Seco, meu sobrenome, Seco com 2 Cs, igual daquela atriz famosa. Pode escrever aí que vocês vão encontrar facilmente no meu Instagram. Tá até se perguntando se você não era parente, mas não era só uma coincidência. Não, só coincidência. Perfeito. Então, só para fechar aqui, finalizar, sua mensagem final aqui para esse ano, 2026, esse ano tão, né, atribulado. Hélio Seco, sua mensagem para o Brasil agora esse ano. Não poderia ser diferente da que eu venho repetindo insistentemente ao longo da minha pré-campanha. E como diz aqui o adesivo no meu peito, aqui, ó, chega de normalizar absurdo. Vamos parar de normalizar. Não é porque está assim há muito tempo, não é porque tem políticos do famoso rouba mais faz, que a gente vai se contentar com a mediocridade. Chega disso. A gente pode ser um país de primeiro mundo, a gente pode ser um estado do Rio grandioso. Eu costumo dizer que o estado do Rio é uma Ferrari atolada na lama. Se desatolar, engrena e vai embora como uma Ferrari deve ser. Então, vamos juntos, contem comigo assim como eu conto com vocês. Perfeito. Então, encerramos aqui. Muito obrigado, Hélio, pela participação. Valeu. Muita sorte, saúde e sucesso. Cleiton Verlani, programa do Vila. É isso aí. Vai daí, pessoal.